Fala pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre um tema de redação muito importante. Anota aí, o nosso tema de hoje é os desafios dos presídios femininos no Brasil. Pô, professor, por que discutir sobre esse tema? Por que discutir sobre a questão dos presídios femininos especificamente? Presta atenção. O Enem gosta muito de trazer temas recortados. Você sabe que é muito comum que o Enem busque um determinado viés do tema, ao invés de tratar o tema de uma maneira muito ampla. O que é esperado que o Enem discuta sobre a questão dos presídios? Sistema carcerário, os presídios de uma maneira geral no nosso país. Se o Enem quiser fazer um recorte dentro dos presídios, ele pode discutir diretamente sobre a questão dos presídios femininos. E pelos repertórios, você vai ver que essa discussão, inclusive, é muito interessante. Então pega aí papel, caneta, anote tudo que eu vou te dar hoje. Qual poderia ser a tese, quais poderiam ser os argumentos, repertórios e propostas de intervenção para esse tema importantíssimo. Bom, pessoal, em primeiro lugar, como tese, você vai deixar claro que realmente há vários desafios, há vários problemas relacionados aos presídios femininos no Brasil. O primeiro argumento que você colocaria no seu texto seria a questão da falta de espaço para mulheres que amamentam e para as crianças recém-nascidas. É muito interessante, gente, que você perceba que os presídios eles são locais feitos basicamente para homens. E isso é um grande problema. Quando a gente pensa no presídio, a estrutura do presídio ela é feita para comportar homens. Por quê? Porque a gente não tem a preocupação com esse tipo de espaço. Você já viu presídio com creche? Você já viu presídio com local para amamentação? Você já viu presídio com locais para ter esse contato no início da vida entre a mãe e a criança? Pois é, mas a gente tem que lembrar que as mulheres têm algumas necessidades que os homens não têm. E a estrutura prisional não atende à necessidade das mulheres. Só para você ter ideia, um outro argumento que você pode colocar no seu texto que tem tudo a ver com a nossa discussão é a falta de cuidados básicos com a higiene nos presídios femininos. Não sei se você sabe, mas como nós temos poucas verbas destinadas aos presídios, é comum que falte, por exemplo, absorvente para as mulheres que estão presas. Você já deve ter escutado falar, e eu já li isso, daqui a pouco eu vou te contar em qual repertório, que muitas mulheres, devido à falta de absorvente, se sentem na necessidade de utilizar, por exemplo, miolo de pão para desempenhar o papel da absorção do sangue menstrual. Olha que situação crítica, olha que situação desagradável. Você ter que improvisar porque você não tem acesso, por exemplo, ao absorvente. É uma questão de higiene básica, é uma questão muito simples e importante para as mulheres. Mas como o presídio é um ambiente que muitas vezes não atende a essas pessoas, nós temos esse grande desafio. Outra questão interessante é a falta de cursos de capacitação e cursos profissionalizantes nos presídios femininos. Você pode colocar como argumento no seu texto que é um grande desafio. Diferentemente dos presídios masculinos, em quase nenhum presídio feminino nós temos essa possibilidade de ensinar para a mulher uma determinada profissão, para quando ela sair dessa realidade do crime, essa realidade do sistema prisional, para que ela consiga se reerguer. O que nós sabemos que é uma situação extremamente preocupante e que gera casos, inclusive, de reincidência no sistema prisional. O que nós sabemos que é altamente desafiador
e problemático. Você pode comentar também sobre a questão do preconceito e do abandono familiar. Muito mais do que ocorre com os homens, as mulheres que estão presas sofrem um grande abandono por parte da família. É muito comum, por exemplo, se a mulher estiver na cadeia e o homem estiver solto, que o homem busque um outro relacionamento e abandone a mulher nos presídios. Isso é algo que acontece com muita frequência. É muito comum que a própria família vire as costas. Nós temos uma visão ainda mais negativa da mulher que está no sistema prisional do que do homem que está no sistema prisional, o que nós sabemos que é algo também muito delicado. Nossa, professor, mas o que eu posso usar para esse tema como repertório sociocultural? Bom, você tem algumas possibilidades. Você pode comentar sobre um livro muito legal que chama Presos que Menstruam, de uma autora chamada Nana Queiroz. Esse livro, que mistura um pouco de realidade e ficção, mostra por que muitas mulheres vão parar nos presídios brasileiros e mostra muito dessas condições delicadas das mulheres que estão nesse tipo de situação. Esse livro da Nana Queiroz discute muito sobre esse processo, assim como outro livro que você pode utilizar como repertório, que é o Prisioneiras, do Drauzio Varela, que também tem a mesma discussão, e o Drauzio fez, o Carandiru, para falar dos presídios masculinos, o livro Estação Carandiru, e para tratar sobre as mulheres nos presídios, ele tem também o Prisioneiras, que é muito interessante e é uma leitura muito rica. Você pode comentar sobre uma série que eu acredito que você já viu, que é a Orange is the New Black, série que está disponível inclusive na Netflix. Você pode utilizá-la para comentar quais são os desafios dos presídios femininos, mas deixando claro que a série trata do contexto dos presídios nos Estados Unidos e que no Brasil a situação, além de ter todos os problemas que nós temos nos presídios norte-americanos, nós temos vários agravantes na nossa sociedade. Você vai lembrar de uma novela que está sendo reprisada agora, que é a novela A Força do Querer. Você pode utilizá-la também como repertório sociocultural para comentar sobre a personagem Bibi, que passa por um caminho muito comum das mulheres, o caminho de envolvimento com situações relacionadas, por exemplo, ao tráfico de drogas e à criminalidade por influência masculina. Nós temos muitas mulheres que são presas porque elas acabam se envolvendo de maneira indireta nos crimes por causa do homem. É um desafio muito grande, é uma questão extremamente preocupante. E aí é legal que você tenha números, que você tenha dados para discutir sobre essa questão. De acordo com a revista Exame, nós tivemos um aumento de 665% do número das mulheres no sistema prisional nos últimos 10 anos. Olha o tamanho desse aumento, 665%. Ou seja, nós temos mulheres que estão cada vez mais sendo submetidas ao sistema prisional, que é um sistema que não se adapta muitas vezes às necessidades femininas. Ou seja, nós temos um grande desafio a ser superado. Para superar desafios, pelo menos na nossa redação, nós temos as nossas queridas propostas de intervenção. O que é que a gente pode colocar como proposta de intervenção? Bom, em primeiro lugar, é importante que haja a criação de locais especiais nos presídios para amamentação, para funcionar como creche, para ter essa aproximação entre mãe e filhos, principalmente filhos mais novos, que é uma necessidade muito grande e que não ocorre. E aí você coloca o Ministério da Justiça com essa responsabilidade. Você pode colocar também a necessidade de o governo federal liberar mais verbas para os presídios femininos, para que haja a possibilidade de fazer esse tipo de investimento e até para suprir necessidades básicas, como a compra de absorventes. Você pode comentar também sobre a importância e a necessidade de estratégias de reinserção nos presídios femininos.
Quem seria responsável por isso? O Ministério da Justiça. Quando eu falo de estratégias de reinserção, eu estou falando de oferecer cursos de capacitação, eu estou falando de oferecer educação dentro dos presídios, eu estou falando de oferecer apoio psicológico, porque se nós temos mulheres que muitas vezes são abandonadas, é necessário que elas tenham apoio psicológico para superar essa situação. Com todas essas questões, a gente conseguiria reduzir esse problema dos presídios femininos na sociedade brasileira. Beleza, pessoal? Você gostou desse vídeo? Clica no joinha então, clica no sininho para notificações e se inscreva no canal também. Se quer ver algum vídeo aqui no canal, manda para nós no comentário que eu vou gravar para você. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!